maravilhosa, vai ser difícil enfrentá-la, não sei o quê, vamos com tudo, com o Botafogo e não sei o quê. E aí acaba tomando 3-0 no primeiro tempo. Ele é um personagem do folclore futebolístico brasileiro. Não confunda com folclórico. Eu não estou dizendo que ele é um cara folclórico e bobo por isso. Mas tem muitas coisas que volta e meia acontecem. Por exemplo, aquela reportagem do Dia das Mulheres, que ele começa a tacar flor e tudo mais. Você sabe que era a mãe de cada um dos jogadores da seleção, né? Ah, era? Era. Eu achei que era. Era o nome da mãe. Pra Sabia. Dona Carla. Não, uma pra Carlinha, te amo. É a mãe de não sei quem. Tudo era a mãe dos jogadores. Não era nenhuma que ele pegava nada. Era Era pra sacanear o grupo. Ah, eu não sabia desse detalhe não, cara. Tinha que chamar o biógrafo tá aí pra isso. É isso. E é claro, a gente não pode deixar de falar sobre essa passagem do Botafogo, né? Que eu também, tava lá. Que também todo Flamengo e Botafogo, né, assim, se lembram e tal, não sei o quê. E ele é persona non grata no Botafogo até hoje. Até né? hoje. Você vê o Botafogo sem técnico e não aventam a hipótese de contratar o Renato, que está desempregado no momento que estamos falando aqui, né? Um baita técnico. É um baita técnico, campeão da Libertadores. Foi a 3 finais de Libertadores, ganhou como técnico, né? E mais 2 finais como jogador, 5 finais de Libertadores. Sim. Aliás, o Renato vira persona non grata do Botafogo porque às vésperas do primeiro jogo da final Flamengo e Botafogo, ele dá uma entrevista para o Globo, ele e o Júnior, que era o carro-chefe dos dois clubes, e o Renato elogiando a torcida do Flamengo. Apesar de ser uma torcida maravilhosa, vai ser difícil enfrentá-la, não sei o quê, vamos com tudo, com o Botafogo e não sei o quê. E aí acaba tomando 3-0 no primeiro tempo, que acabou, os 2 jogos acabaram nos 45 minutos iniciais. Acabou. E aí, não satisfeito com isso, o que aconteceu? Teve churrasco no dia seguinte. E aí eu explico a história, porque o torcedor não entende, não sabe o que aconteceu. Sim. Eu estava lá nesse churrasco. Esse churrasco ia acontecer se fosse 4-0 para o Botafogo, ia acontecer se fosse 1-1, qualquer resultado. Foi 3-0 para o Flamengo. Mas era o aniversário do pai do Gaúcho, e o Gaúcho era o melhor amigo dele. Uma vez eu estava na Wells Fargo com 17 anos, eu ia lá para tentar pegar a mulher na época, não sei o quê. Caraca, faz tempo. Pô, Wells Fargo, 92, por aí. E nessa época. Tava Renato, de repente eu subo ali a escada, tá Renato e o Gaúcho e uma fila indiana de meninas e os dois só dando bitoquinha. Aí quando aparecia uma lourinha com um corpinho, o Renato ainda dava uma amassada e não sei o que, e nós babando, né? Que a gente tinha que tomar todas para ter coragem de chegar na menina. Então, assim, eles eram muito amigos, eles saíam juntos pra noite, então... Era o churrasco do pai do Gaúcho, ia acontecer independente do resultado, era uma questão pessoal ali. E aí, de repente, a gente estava lá no churrasco, eu estava lá, o Tino Marcos liga e fala: Renato, eu preciso repercutir a derrota do Botafogo, você é o carro-chefe do time. Aí nem fudendo, cara, eu tô aqui com o Gaúcho aqui em casa, a gente não tá nem falando de futebol. Aí o Tino Marcos honrou o nome dele, ele teve um Tino, né? E aí falou: você tá com o Gaúcho aí? Pô, então, vou aí só cumprimentar vocês aí, não sei o quê. E quando o Renato abriu, que o Renato, é coração bom com todo mundo, com o roupeiro, massagista geral, gosta dele. Quando o Renato abriu as portas, o repórter já entrou filmando, cara, E aí, brincadeira vai, brincadeira vem, o Gaúcho bota carne na boca do Renato, o Renato bota carne na boca do Gaúcho, mas vai pra edição só... o Botafogo servindo o Flamengo, que ganhou de 3-0. Dia seguinte, fora traidor, muros de Marechal Hermes. Sim, né? sim. Fora traidor, Renato, odeio o Renato, morte ao Renato, essas coisas assim. E aí o Emil Pinheiro, bicheiro que mandava no clube, era o John Textor da época, mas era do Jogo do Bicho. O Emil corta o Renato do jogo decisivo. E aí foi legal que o Renato acabou assinando com o Flamengo e volta pro Flamengo em 93. Isso. E quando ele não chega a jogar o segundo jogo. Não. Ele toma aqueles dribles do Júnior no primeiro jogo, né? Aqueles dribles incendiaram o jogo. O Botafogo era o grande favorito. Tinha Valber, Você sabia que a Seguro Bet é a bet mais segura do Brasil e é que tem as melhores odds?
Não deixa de fazer sua fezinha lá. Primeiro link na descrição. O Flamengo classificou na sorte. O Flamengo era um time que o Júnior era um monstro, era mais ou menos o Maradona do Napoli. Vem mais 10 aqui comigo, porque o Júnior era um monstro. E o Botafogo não. O Renato era o craque, mas tinha o Valdeir jogando muito, Carlos Alberto Santos, Márcio Santos na zaga, Valber, que joga demais na lateral esquerda. Então era um timaço. O favorito era o Botafogo. Sim. E aí acontece que o jogo tá ali parelho, a primeira chance até o Renato dá um drible, cruza pro Valdeir, o Gilmar pega. Mas na segunda, quando o Júnior descadera o Renato, aí o Renato, porra, agora eu vou dar um carrinho, ele descadera de novo, ali levantou, inflamou a nossa massa rubro-negra. E ali, cara, ali começou a saga dos 3-0. Sim. E aí, dois gols, o do Júnior e o do Gaúcho de cabeça, com o Piá cruzando. Quem é o que tinha que marcar o Piá? Era o Renato, que era o ponta-direita. O Piá era o lateral esquerdo. Só que o Renato falou, cara, ele que tem que me marcar. Eu que sou o craque do time. Então eu não vou voltar para marcar, eu vou ir para cima. Sim. E aí o Renato ficou lá, o Piá deitou e rolou, meu irmão, acabou a final ali, a torcida do Botafogo também botou na conta. Ali também ele, nessa final ele não foi tão bem, né? Mas o campeonato ele foi muito bem. Foi, tanto é que ele ganhou a bola de prata da placar, né? A bola de ouro ficou com o Júnior, mas ele ganhou a bola de prata da placar. E em 87, cara, quando você já era gandula? Já era gandula. Como é que foi 87? Porque tem uma história do Nunes aí, que o Nunes falou que foi... Como é que é essa parada? Ele realmente não jogou porque ele estava machucado? Ou não dava pra ele com o Renato e Bebeto? Dizem que o Carlos Kaiser é o maior mentiroso da história do futebol, né? Que é o jogador que não jogou em lugar nenhum, entendeu? Mas o Nunes é o maior mentiroso que eu já biografei. Mas olha só, o Renato não é o arrogante? O Renato não tem essa pinta de arrogante, mas é o arrogante do bem. É o cara de coração maneiríssimo. Quem conhece o Renato, cara, o Renato é parceiraço. O Renato é a arrogância do bem. Ele é o marrento do bem. A galera gosta. O Nunes é o mentiroso do bem. Ele não faz mal a ninguém. Só os biógrafos. Porra, o que ele me deu de trabalho, cara, ele mentia na idade, cara. O meu filho de 24 anos é mais velho do que ele se eu acreditasse nele, entendeu? Eu tive que ter acesso à identidade dele. Ele falou que nasceu num lugar, nasceu em outro. Enfim, e aí ele me chega, o auge ali, quando eu estourei, aí eu explodi com ele. Foi que eu, fazendo o livro dele, as entrevistas não dando em nada, eu tinha que ir para os jornais da época e para as pessoas que estavam com ele, né? Aí, de repente, ele chega para mim... E a sua memória. Pois é, e aí que é o caso. Aí ele chega para mim e fala que na Copa União de 87, ele só não jogou as 2 finais contra o Inter porque ele estava machucado. Aí eu falei, não, Nunes, parou. Parou por aqui. Eu era gandula. Eu estava todo treino lá. Você jogou o primeiro turno com o Kita, Renato, Kita e Nunes, não deu certo, o Flamengo não foi bem, e aí o Carlinhos te tirou, nem no banco você estava, no banco só podiam 5, só tava o Alcindo de atacante. Não, Marquinho, porra, eu só não joguei contra o Inter porque eu tava machucado, eu joguei contra o Atlético, Nunes, cara, eu ia pra arquibancada, eu era torcedor e eu era gandula, cara. Sim. E o Nunes continuou mantendo. Aí eu percebi, tem sinceridade, a gente vê alguns podcasts, eu, como sou louco por cor de podcast, vejo o BarbaCast direto. Obrigado. Tem a questão do narcisista, né? Que ele cria um mundo maravilhoso. O Nunes criou um mundo fantástico, onde as coisas são do jeito que ele acha que são, entendeu? Ele realmente acredita naquilo. Para aquilo não é mentira. Para ele, aquilo ali aconteceu. Para ele aconteceu. Ele estava machucado, de repente ele se machucou no primeiro turno e por isso não jogou no segundo turno. Na cabeça dele tá isso. Mas eu, cara, não vou destruir a minha credibilidade para botar um negócio desse. Lógico. Então eu botei a verdade da história ali, me desculpa o Nunes, enfim. Mas aí virou um dos livros mais difíceis que eu tive que fazer por conta desse mundo maravilhoso, fantástico mundo de Nunes aí. Sim. E o que, 87, assim, o que você escutou de história legal do Renato? Cara, daquele time do Flamengo? Assim, a história mais legal, assim, todo mundo sabe que o Carlinhos pedia para voltar para marcar e o Renato tava... Gostou dessa resenha? Então, olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição. E
pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada pra você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo pra vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas pra vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora, eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?